Se alguém descobrir que eu ainda faço isso, eu perco tudo. Ela sussurrou essas palavras para si mesma enquanto girava lentamente na cozinha silenciosa. Do outro lado da parede, sem que ela soubesse, alguém havia parado de respirar apenas para não fazer barulho. Naquela noite, exatamente à meia-noite, um milionário coreano descobriu um segredo que mudaria completamente a forma como ele enxergava a mulher que trabalhava em sua casa. E o que ele viu naquela cozinha jamais sairia de sua memória. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. O apartamento ocupava quase todo o último andar de um prédio luxuoso em São Paulo. Janelas enormes revelavam a cidade iluminada, como um mar de estrelas artificiais espalhadas pelo horizonte. Tudo naquele lugar era impecável. Móveis claros, decoração moderna, silêncio absoluto. Mas o dono daquele espaço raramente aproveitava a própria casa. Seu nome era Jin-Woo Park, um coreano de 30 anos que havia construído uma fortuna impressionante no mercado de tecnologia financeira. Discreto, reservado e conhecido por sua disciplina quase obsessiva, ele raramente sorria e quase nunca demonstrava emoção. Para muitos, Jin-Woo parecia frio. Para ele mesmo, era apenas alguém acostumado a viver sozinho. Naquela noite, porém, algo incomum aconteceu. Ele voltou para casa muito mais cedo do que o habitual. Uma reunião longa havia sido cancelada de última hora, e o cansaço acumulado de semanas sem descanso o fez decidir ir embora. Quando entrou no apartamento, tudo parecia normal. As luzes da sala estavam apagadas, o silêncio dominava o ambiente. Ele tirou o paletó, afrouxou a gravata e caminhou lentamente até a cozinha para pegar um copo de água. Foi então que ouviu algo, uma música baixa, quase um sussurro. Jin-Woo franziu a testa. Aquela música não fazia parte da rotina da casa. Ele se aproximou em silêncio pelo corredor e então viu. A luz amarela da cozinha estava acesa. No centro do espaço, Lívia, a jovem empregada que trabalhava ali há alguns meses, estava dançando, sozinha. Ela tinha 25 anos, cabelos escuros presos de forma descuidada e usava uma camiseta simples com uma calça confortável. Mas havia algo naquele momento que transformava completamente sua aparência. Ela parecia livre. Girava lentamente como se estivesse em um palco invisível. Os braços desenhavam movimentos delicados no ar. Os pés deslizavam pelo chão frio da cozinha com uma leveza inesperada. Não era uma dança improvisada. Havia técnica, havia emoção, havia história naquele movimento. Jin-Woo parou no corredor, sem perceber, encostou o ombro na parede e ficou em silêncio. Algo dentro dele não permitia interromper aquela cena. Lívia fechou os olhos enquanto girava. Por alguns minutos, ela não estava mais naquele apartamento. Não era mais a funcionária que acordava cedo para limpar, cozinhar e organizar tudo. Naquele instante, ela era quem sempre quis ser. Uma bailarina. Seu corpo ainda lembrava cada movimento aprendido durante anos de treino, mesmo depois de tudo, mesmo depois de ter sido obrigada a abandonar aquele sonho. Mas ninguém precisava saber. Por isso, ela só dançava quando tinha certeza de que estava completamente sozinha. Sempre à meia-noite, sempre em silêncio, sempre escondida. O que Lívia não sabia era que naquela noite alguém estava observando cada passo. Jin-Woo não conseguia desviar os olhos. Algo naquela cena o prendeu de uma forma inesperada. Ele estava acostumado a enxergar pessoas apenas como parte da rotina, funcionários, parceiros de negócio, pessoas que apareciam e desapareciam de sua vida sem deixar marcas. Mas naquele momento, ele não via uma funcionária, via uma mulher cheia de vida. A música terminou. Lívia parou de girar e respirou fundo. Por um segundo ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase infantil.
Então, caminhou até o celular para desligar a música. Foi nesse instante que percebeu algo. Uma sombra no corredor. Seu coração disparou. Ela virou rapidamente e encontrou Jin-Woo parado ali, observando, em silêncio. O rosto dela perdeu completamente a cor. Senhor Park, a voz saiu quase sem ar. Eu posso explicar. Ele não respondeu imediatamente. Apenas continuou olhando para ela, como se estivesse tentando entender algo muito maior do que aquela situação. Alguns segundos passaram, que pareceram eternos. Então, ele falou pela primeira vez. Você dança muito bem. A frase pegou Lívia completamente desprevenida. Ela piscou algumas vezes, confusa. Desculpe, isso não vai acontecer de novo. Jin-Woo inclinou levemente a cabeça. Por que não? Ela ficou sem resposta. Porque não é apropriado, murmurou. Ele observou a cozinha por um instante, depois voltou a olhar para ela. Esta é a sua casa durante o trabalho também. A resposta foi calma, mas havia algo diferente no tom dele, algo que Lívia nunca tinha ouvido antes. Humanidade. Ela não soube o que dizer. Então Jin-Woo fez algo ainda mais inesperado. Virou-se e começou a caminhar de volta para o corredor. Mas antes de desaparecer, disse apenas, continue, e foi embora. Naquela noite, Jin-Woo não conseguiu dormir. Ele estava deitado na cama olhando para o teto escuro do quarto, mas sua mente continuava voltando para a mesma imagem. A dança, a leveza, o sorriso que ele havia visto por apenas um segundo. Era estranho. Ele conhecia Lívia havia meses. Ela era educada, discreta e extremamente eficiente no trabalho, mas ele nunca havia parado para realmente observá-la. Agora parecia impossível esquecer. E pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele despertava curiosidade. Na manhã seguinte, o apartamento estava silencioso, como sempre. Lívia preparava o café da manhã na cozinha com a mesma postura profissional de todos os dias. Mas por dentro, estava completamente nervosa. Ela não sabia o que Jin-Woo pensava sobre o que havia acontecido. Talvez ele estivesse apenas sendo educado. Talvez aquilo fosse se tornar um problema. Ela colocou uma xícara sobre a mesa da sala. Quando se virou para sair, ouviu passos. Jin-Woo havia acabado de entrar. Ele parecia pensativo. Sentou-se à mesa, pegou a xícara e então perguntou sem olhar diretamente para ela. Há quanto tempo você dança? A pergunta fez o coração de Lívia acelerar. Ela hesitou. Desde criança. Ele levantou os olhos. Então por que parou? O silêncio tomou conta da sala. Lívia segurou a bandeja com força. Durante alguns segundos, parecia que ela não responderia. Mas então, disse algo que mudou completamente o rumo daquela conversa. Porque algumas pessoas nascem para sonhar e outras nascem para trabalhar. Jin-Woo ficou imóvel. A frase ecoou na mente dele de uma forma inesperada. E naquele momento, ele percebeu algo que nunca havia considerado antes. Talvez ele não soubesse absolutamente nada sobre a mulher que trabalhava dentro da própria casa. Naquela manhã, a frase de Lívia continuava ecoando na mente de Jin-Woo. Algumas pessoas nascem para sonhar e outras nascem para trabalhar. Ele nunca havia pensado daquela forma. Para ele, esforço sempre significou resultado. Se alguém trabalhava duro o suficiente, eventualmente chegaria aonde queria. Mas o olhar de Lívia naquele momento dizia outra coisa. Dizia que havia histórias que o dinheiro não resolvia. E aquilo despertou uma curiosidade que ele não conseguiu ignorar. Durante os dias seguintes, Jin-Woo começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Lívia continuava sendo a mesma funcionária eficiente, organizada, silenciosa, discreta. Mas agora, sempre que ele a observava com atenção, enxergava algo diferente. Havia uma leveza natural na forma como ela se movia. Os passos eram suaves, quase silenciosos. Quando pegava algo em uma prateleira mais alta,
O movimento lembrava um gesto coreografado. Era como se cada ação carregasse resquícios da bailarina que ela um dia foi, e aquilo fazia Jin-Woo pensar cada vez mais. Na terceira noite, após ter visto aquela dança, ele tomou uma decisão inesperada. Ficou acordado, exatamente até meia-noite. O relógio marcava 00:03 quando ele ouviu novamente a música, baixa, suave, a mesma melodia da outra noite. Jin-Woo caminhou silenciosamente pelo corredor e encontrou a mesma cena. Lívia estava na cozinha, dançando novamente. Mas dessa vez ele não ficou escondido. Encostou na parede do corredor totalmente visível. Ela girou uma vez, duas, três, até que abriu os olhos e o viu ali. O susto foi imediato. Ela parou no mesmo instante. "Sr. Park, eu pensei que o senhor estivesse dormindo." Ele respondeu com tranquilidade. "Eu queria ver de novo." O coração de Lívia acelerou. Ela ficou parada, sem saber o que fazer. "Eu não deveria..." murmurou. Jin-Woo cruzou os braços. "Por quê?" "Porque isso não faz mais parte da minha vida." O silêncio se instalou por alguns segundos. Então ele fez uma pergunta direta. "O que aconteceu?" Lívia desviou o olhar. Era evidente que aquela pergunta tocava em algo doloroso. Ela respirou fundo. "O senhor não precisa saber disso." Jin-Woo continuou observando. Sem pressão, sem julgamento, apenas esperando. Foi então que algo inesperado aconteceu. Lívia percebeu que ninguém jamais havia perguntado aquilo antes. Ninguém realmente quis saber. E talvez fosse a primeira vez que alguém estivesse disposto a ouvir. Ela caminhou até a mesa da cozinha e apoiou as mãos na madeira fria. "Eu estudava dança desde os 8 anos." Começou. A voz estava baixa, mas firme. "Meu professor dizia que eu tinha talento raro." Jin-Woo permaneceu em silêncio. "Aos 18 anos, eu consegui uma vaga em uma escola de dança muito prestigiada." Ela fez uma pausa curta, como se estivesse revivendo aquele momento. Foi o dia mais feliz da minha vida." Os olhos dela brilharam por um segundo, mas logo depois a expressão mudou. "Só que, 2 semanas antes de começar, meu pai sofreu um acidente. O clima da cozinha mudou completamente. Ele trabalhava como motorista de caminhão. O acidente deixou ele meses sem conseguir andar." Ela apertou os dedos. "Minha mãe já tinha falecido. Eu era a única pessoa da casa que podia trabalhar." Jin-Woo começou a entender. "Então você desistiu da escola." Ela assentiu. Não havia escolha. A resposta saiu simples, sem dramatização. Mas havia uma tristeza profunda, escondida naquela naturalidade. "Eu consegui trabalho em restaurantes, lojas, limpeza, qualquer coisa que pagasse as contas." Ela respirou fundo. Dançar virou apenas lembrança. O silêncio tomou conta da cozinha novamente. Mas havia algo que Lívia não havia contado ainda. E Jin-Woo percebeu. "Mas não foi só isso, foi?" Ela levantou o olhar lentamente. Por alguns segundos, pareceu pensar se deveria falar. Então, disse algo que surpreendeu completamente Jin-Woo. "Um dos professores daquela escola voltou a me procurar anos depois." "Para quê?" "Porque um vídeo antigo meu dançando começou a circular na internet." Jin-Woo franziu a testa. Ele disse que ainda dava tempo de voltar. A voz dela enfraqueceu um pouco. "Mas eu já tinha 24 anos naquela época." "Isso não parece tarde." Lívia deu um pequeno sorriso triste. "Para quem viveu afastada por tantos anos, parece impossível." Ela caminhou até o celular e desligou a música. "Além disso, meu pai ainda depende de mim." A cozinha voltou a ficar completamente silenciosa. Mas dentro de Jin-Woo, algo havia mudado. Ele percebeu que aquela mulher que ele via apenas como funcionária carregava uma história enorme. Uma história de escolhas difíceis, de renúncia, de força e de sonhos guardados. Na manhã seguinte, Jin-Woo saiu para o trabalho como de costume. Mas durante todo o dia, a história de Lívia permaneceu em sua mente. Reuniões aconteceram, telefonemas, decisões importantes,
Nada disso parecia prender completamente sua atenção. A imagem da dança continuava voltando, a leveza, a dedicação, o talento evidente, e uma pergunta insistente surgiu em sua cabeça: e se aquele sonho ainda não tivesse acabado? Naquela noite, ao voltar para casa, ele encontrou Lívia organizando a cozinha. Ela levantou o olhar quando ele entrou. O jantar está pronto. Jin-Woo colocou o celular sobre a mesa, mas em vez de se sentar, perguntou algo inesperado. Se você tivesse uma nova chance, você voltaria a dançar? A pergunta pegou Lívia completamente desprevenida. Ela ficou imóvel. Eu não sei. Isso não é verdade. Ela respirou fundo. Sonhar não paga contas. Eu não perguntei isso. O silêncio voltou a se instalar. Por fim, ela respondeu com sinceridade. Sim, uma palavra simples, mas carregada de emoção. Foi nesse momento que Jin-Woo tomou uma decisão, mas ele ainda não contou, apenas assentiu levemente e começou a jantar em silêncio. Naquela madrugada, enquanto a cidade dormia, Jin-Woo estava sentado no escritório do apartamento. O computador iluminava o rosto dele. Na tela, diversos vídeos estavam abertos. Vídeos antigos, gravações amadoras, apresentações em pequenos teatros. E em todos eles havia uma pessoa em comum. Lívia, mais jovem, girando em um palco, dançando com uma intensidade impressionante. Os comentários abaixo dos vídeos diziam a mesma coisa repetidas vezes. Talento extraordinário. Essa garota vai longe. Uma das melhores jovens bailarinas que já vi. Jin-Woo encostou na cadeira, pensativo. E pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo parecido com admiração profunda. Mas ele também percebeu outra coisa. Algo que Lívia claramente não sabia. Alguém muito importante ainda estava procurando por ela. E quando essa informação viesse à tona, o destino daquela cozinha silenciosa poderia mudar completamente. Mas havia um detalhe que Jin-Woo ainda não imaginava. A verdade que ele estava prestes a descobrir. Naquela madrugada silenciosa, enquanto a cidade de São Paulo dormia sob o brilho distante das luzes dos prédios, Jin-Woo ainda estava sentado diante do computador. A tela iluminava seu rosto concentrado. Os vídeos continuavam passando. Em cada apresentação antiga, Lívia parecia uma pessoa diferente da mulher reservada que caminhava discretamente pelo apartamento durante o dia. No palco, ela era intensa, livre. Os movimentos tinham força, emoção e uma precisão que chamava a atenção até para quem não entendia nada de dança. Mas um detalhe específico chamou a atenção de Jin-Woo. Em um dos vídeos, havia uma placa ao fundo do palco. Era o nome de uma companhia de dança brasileira muito respeitada, conhecida por revelar talentos promissores. A apresentação havia acontecido anos antes, e nos comentários havia uma mensagem recente. Se alguém souber onde encontrar essa bailarina, por favor, entre em contato. Ela desapareceu do cenário da dança, mas o diretor ainda acredita que ela pode voltar. Jin-Woo ficou alguns segundos olhando para aquelas palavras. Desapareceu. A palavra parecia injusta. Ela não havia desaparecido, apenas precisou sobreviver. Ele respirou fundo e então tomou uma decisão silenciosa. 2 dias se passaram. Tudo parecia seguir exatamente igual no apartamento. Lívia continuava cumprindo suas tarefas. Jin-Woo mantinha sua rotina de trabalho. Nenhuma conversa sobre dança voltou a acontecer. Mas algo diferente estava prestes a acontecer naquela noite. Quando o relógio se aproximou da meia-noite, Lívia estava novamente sozinha na cozinha. Ela pegou o celular, colocou a música, respirou fundo e começou a dançar. Era o único momento do dia em que ela permitia que seu coração lembrasse quem ela já foi. O apartamento estava silencioso, mas dessa vez Jin-Woo não estava apenas observando. Ele estava esperando. Quando a música terminou, ele apareceu no corredor. Lívia! Ela se virou,
Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, percebeu algo diferente. Jin-woo não estava apenas observando. Ele parecia decidido. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela franziu levemente a testa. Agora? Agora! Ele caminhou até o escritório e fez um gesto para que ela o seguisse. Curiosa e um pouco nervosa, Lívia entrou na sala. O computador estava ligado. Na tela havia um vídeo pausado. Ela reconheceu imediatamente. Era uma apresentação antiga, de anos atrás. O coração dela acelerou. Onde você encontrou isso? Jin-woo virou a cadeira na direção dela. Na internet. Ela ficou imóvel. Eu pensei que esses vídeos tinham sido apagados. Não foram. Ele clicou no vídeo. A música começou e lá estava ela, mais jovem, dançando no palco com uma intensidade que fez seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Era como assistir a uma vida que já não existia mais. Quando o vídeo terminou, o silêncio tomou conta do escritório. Por que você está me mostrando isso? Perguntou ela. Jin-woo respondeu com calma. Porque alguém ainda está procurando por você. Lívia franziu a testa. Como assim? Ele abriu uma mensagem na tela. Era exatamente aquele comentário que ele havia encontrado. Ela leu devagar. Uma vez, duas, três. Isso não pode ser real. A voz dela tremia. É real. Ela recuou um passo. Mesmo que seja, já passou muito tempo. Não para quem acredita em talento. Ela ficou em silêncio. O coração batia rápido demais. Durante anos, ela tentou convencer a si mesma de que aquele sonho havia acabado, que era tarde, que a vida tinha seguido outro caminho. Mas agora, aquela possibilidade estava diante dela novamente, assustadora, impossível e, ao mesmo tempo, irresistível. Por que você fez isso? Perguntou ela finalmente. Jin-woo demorou alguns segundos para responder. Porque naquela primeira noite, eu vi algo raro. Ela levantou o olhar. O quê? Ele respondeu com sinceridade. Alguém que ainda ama o que faz. As palavras tocaram algo profundo dentro dela, mas ainda havia medo. E se eu falhar? Então você terá tentado. Ela ficou em silêncio. Os olhos brilhavam, mas havia mais uma coisa que Jin-woo ainda não havia contado. Ele abriu outro arquivo no computador. Era uma mensagem. Eu entrei em contato com o diretor daquela companhia. Lívia arregalou os olhos. O quê? Ele respondeu hoje. Ela sentiu o coração parar por um instante. O que ele disse? Jin-woo virou a tela para ela. A mensagem era curta, mas poderosa. Se ela ainda quiser dançar, diga para aparecer no teatro esta semana. Alguns talentos não desaparecem, apenas ficam esperando a hora certa de voltar. Lívia levou a mão à boca. As lágrimas finalmente começaram a cair. Durante anos, ela acreditou que aquela porta havia se fechado para sempre. Mas ali estava, aberta novamente, e pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia diferente. Alguns dias depois, Lívia estava diante de um grande teatro no centro da cidade. O coração batia tão forte que parecia impossível entrar. Ela olhou para trás. Jin-woo estava ali, observando em silêncio. Eu estou com medo, disse ela. Ele respondeu calmamente. Isso significa que é importante. Ela respirou fundo. Então entrou. Horas se passaram. Quando finalmente saiu, o rosto estava completamente diferente. Os olhos brilhavam, e havia um sorriso que Jin-woo nunca tinha visto antes. Ela caminhou até ele. Eles querem que eu volte. A voz tremia de emoção. Ensaios começam na próxima semana. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Então Lívia falou algo inesperado. Eu nunca teria coragem se você não tivesse acreditado em mim. Jin-woo apenas respondeu com um leve sorriso. Eu só mostrei o caminho. Ela balançou a cabeça. Não, você me devolveu um sonho. O vento da noite passou entre os dois, e naquele momento algo mudou silenciosamente. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo. Algo que havia começado naquela noite na cozinha.
quando um milionário coreano parou em silêncio para observar uma dança escondida e acabou descobrindo algo muito mais raro do que dinheiro: uma história, um talento e uma mulher que ele jamais voltaria a enxergar da mesma forma. Meses depois, em um teatro lotado, as luzes se apagaram. A música começou, e no centro do palco, sob o brilho intenso dos refletores, Lívia girou com a mesma leveza daquela madrugada silenciosa na cozinha. Mas agora, o mundo inteiro podia ver. Na plateia, sentado discretamente na última fileira, Jin-woo observava em silêncio, orgulhoso, e pela primeira vez em muitos anos, completamente emocionado. Porque às vezes um simples momento pode mudar o destino de duas vidas. Tudo começou com uma dança secreta à meia-noite e terminou com um sonho finalmente voltando à luz. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.